E se eu te contar que a Izzy de Drama Total, que muitos julgam como louca, é uma personagem bastante inteligente, que está ciente de todas as suas ações, e que na verdade não é louca, mas sim uma personagem psicopata. Bem, essa teoria não é minha, mas sim de um canal do YouTube chamado TTEurizer, então os créditos são dele. E essa teoria vem estado presente na comunidade desde uns tempos para cá. Inclusive, no meu último vídeo sobre teorias de Drama Total, eu vi muita gente sugerindo essa teoria. Então, eu decidi investigar e trazer ela aqui pra vocês. Será que a Izzy, Caleidoscópio, Genialíssima, ou qualquer que seja o nome verdadeiro dela, enganou a todos nós? E que por baixo daquela máscara de garota que não fazia ideia do que estava fazendo, escondia alguém que estava com todo mundo na palma de sua mão? Bem, se você ficou interessado e quer saber mais sobre isso, prazer, eu sou o Narigudo e hoje nós vamos falar sobre Drama Total. Um dos pontos que dá fundamento a essa teoria é que em um dos episódios de Drama Total, mais especificamente no episódio 20 de A Ilha dos Desafios, durante o desafio, Izzy menciona em seu confessionário que o seu QI é de 188, sendo que a média mundial mal chega aos 100. Então, por aí, já sabemos que ela é bem mais inteligente que muitos campistas daquela ilha. E muitos podem até dizer que é uma mentira contada por ela, mas acredite, isso é totalmente verdade. Em turnê mundial no episódio 11, Izzy acaba caindo do avião e ferindo a sua cabeça, o que faz ela ser levada para a enfermaria. E quando ela acorda, ela muda completamente de personalidade, adotando a persona Genialíssima, sendo capaz de responder qualquer pergunta que seja dirigida a ela. E ela, no mesmo episódio, ainda consegue elaborar uma fórmula matemática para a viagem no tempo. Tudo isso enquanto estava inconsciente. O que é explicado na série é que o dano causado em sua cabeça acabou formando um bloqueio em seu cérebro, o que fez ela mudar de personalidade. E isso fez muitos fãs pensarem que ela tinha múltiplas personalidades, o que tudo isso fazia parte de sua condição. Mas isso, na verdade, pode ser algo bem mais profundo, e que engana todos nós. Izzy pode ser intelectualmente avançada e também uma psicopata que brinca com as emoções de todos ao seu redor. E isso levanta muitas questões. Quando a conhecemos no primeiro episódio de A Ilha dos Desafios, ela estava vindo em seu barco, mas perto do pier ela acaba escorregando, caindo e batendo a sua cabeça. A princípio, muitos fãs pensaram que essa seria a origem de sua loucura, já que danos em sua cabeça afetam a sua personalidade e desencadeiam a sua insanidade. Mas em suas fitas de audição que ela fez para entrar em Drama Total, em que ela mostra ser visivelmente doida e bastante imperativa, provam o contrário. E durante a sua participação na ilha, ela tem muitos momentos de explosão de loucura, aonde ela mostra grandes habilidades que não vimos em nenhum outro competidor. Por exemplo, no episódio 8 dessa mesma temporada, ela constrói uma espécie de explosivo extremamente poderoso. E isso mostra como ela tem uma fixação por explosivos. E quando a Heather pergunta a ela sobre isso, ela diz que aprendeu isso em um treinamento de verão com os militares. E nesse mesmo treinamento de verão, ela teve um pequeno problema e acabou explodindo a cozinha deles. E desde então, eles procuram por ela. E nesse mesmo episódio, quando ela é eliminada, os militares acham ela e ela foge para a mata do acampamento, dizendo que nunca irão pegá-la viva. Mas então, muitos episódios depois, ela retorna para a fusão junto de Eva, porque as duas foram convidadas pelo Chris. E ela diz que após a sua fuga, ela passou todo o tempo escondida na ilha vivendo com uma família de castores. Mas algo curioso é que, como vocês sabem, nesse mesmo episódio teve todo aquele lance da Eva em que todos votaram nela. Só que quando ela é eliminada, ela diz que a Izzy mentiu e que ela não estava na floresta. Mas quando a Eva vai dizer aonde ela estava, a Izzy a interrompe, deixando claro que ela escondia alguma coisa. É possível que ela tenha revelado isso em uma entrevista com o Chris, em que ela diz que estava escondida e criando uma marca de xarope de bordo. E isso é mais um sinal de como ela é ótima em contar mentiras e inventar histórias, aderindo à falsa estupidez, talvez como uma forma de mascarar o seu intelecto. E o que vimos no restante da temporada é como ela tem milhares de habilidades diferentes. Ela sabe lutar muito bem, parece ter uma prática em parkour, e quando ela é eliminada pela segunda vez, ela desaparece jogando uma bomba de fumaça no chão. E isso pode ser uma forma de mostrar que não sabemos nada sobre ela. Já em Luzes de Dramação, quando ela retorna novamente para competir, ela tem uma personalidade
personalidade completamente nova, chamada de Caleidoscópio. E inclusive, é nessa temporada em que ela admite que é louca, mostrando que sim, ela é autoconsciente, e dando a entender que isso não passa de uma encenação. Em vários momentos, ela parece fazer isso. Nos primeiros episódios dessa temporada, quando ela é acertada pelo chefe durante um desafio, ela se finge de morta apenas para assustá-lo, mostrando como ela gosta de brincar com as emoções das pessoas à sua volta. E essa encenação chega até ser brilhante e genial. Por exemplo, no episódio 3, quando ela é eliminada, ela se recusa a se retirar, porque ela não responde como Izzy, e sim por Caleidoscópio. E isso faz com que o Chris mude a papelada para que ela fosse embora. Mais tarde, alguns episódios depois, a equipe dos maquinistas acabou encontrando ela enquanto cavam um túnel. E assim ela retorna para a competição, porque afinal, o Chris tinha eliminado a Caleidoscópio, e não a Izzy. E isso mostra como ela é bastante genial, e como ela realmente parece planejar cada passo dela dentro do jogo, e que nada é acidental. Ela se excluiu da competição para retornar futuramente, e assim pular muitas cerimônias de eliminação. Ela se salvou no início da temporada e planejou sua volta desde o começo. E se isso não é ser inteligente, eu não sei o que é. Mas na teoria, isso também indica como ela tenta fingir um transtorno de personalidade múltipla. Ela é ótima em contar mentiras e criar essas personalidades, tanto que antes da sua segunda eliminação em Luzes de Amação, ela cria mais uma persona chamada de Explosivo, que reflete o seu amor por explosões. E após o término de Luzes de Amação, ela acaba se tornando uma atriz profissional, porque ela é ótima em fingir ser outra pessoa. E em turnê mundial, onde ela compete pela última vez, ela continua doida e com suas ideias insanas, até que ela bate a sua cabeça e se torna genialíssima. Mas essa genialíssima é mais uma de suas personalidades. É mais uma vez em que ela está fingindo novamente. E essa mais nova personalidade é a que ela mais expõe e usa do seu QI de 188. Mas revelar a sua capacidade mental é o que faz ela ser levada pelo governo. Até que muito tempo depois, ela é uma das convidadas do programa Consequência, no qual ela responde algumas perguntas muito difíceis e participa de um desafio mental. Até que ela bate sua cabeça de novo e volta a ser a Izzy. Mas não é assim que a neurociência funciona, porque após um bloqueio ser feito em seu cérebro, ele não pode simplesmente ser desfeito. E isso faz a gente perceber que ela estava fingindo mais uma vez. Ela aparece mais algumas vezes nas próximas temporadas, como na Vingança da Ilha, onde ela se veste de aranha e sequestra o chefe, e em Só Estrelas, onde ela participa de um desafio em que ela deve lutar contra o Mike. Mike, como muitos sabem, é um personagem que realmente possui um transtorno de personalidade múltipla. E Só Estrelas gira em torno disso, já que a sua personalidade mal assume o controle dele. Mas uma coisa bizarra nisso tudo, antes de lutar contra ele, ela pergunta sobre Mal. Mas até aquele ponto ninguém sabia sobre ele. Mal diz que os olhos são as janelas para a alma, o que explica a pergunta de Izzy. Então a Izzy ou realmente sofre de transtorno de personalidade e por isso conseguiu enxergar o Mike e o Mal, tendo um tipo de vínculo com as pessoas que também possuem esse transtorno, ou ela possui tanta inteligência que atingiu um potencial sobrenatural. E olha, entre as duas opções, é chocante saber que a mais provável é a segunda. Ela também costuma falar muito na terceira pessoa. Como Izzy adora filme de terror, Genialíssima adora desafiar o seu intelecto, e já que ela fala dessa forma enquanto assume outras personas, isso sugere que a Izzy que nós conhecemos talvez seja mais uma de suas encenações, usando seu QI e suas habilidades para mentir. Ela conseguiu enganar o Chris, os competidores, o governo, a polícia e até todos nós que a assistimos. E já que nessa teoria ela não possui um transtorno de múltiplas personalidades, a possibilidade mais próxima é que ela na verdade é uma psicopata completamente sã, e que apesar de não sentir nenhuma emoção verdadeira, ela adora replicar emoções. Ela finge estupidez e age como louca, e quando adota as suas personas, é para que todos pensem que ela possui múltiplas personalidades, mas na verdade ninguém sabe nada sobre ela, resultando em uma manipulação em camadas que é impecável. Um ponto que eu acho muito interessante é como ela adora assustar e causar medo nas pessoas, às vezes até gostando de ver todo mundo sofrer, como foi no episódio 6 de A Ilha dos Desafios, em que ela se fantasia de urso e causa pavor em toda a sua equipe, e se diverte bastante com isso. E uma coisa que eu comentei em um vídeo passado é que ela possui familiares que são responsáveis por ela, e aliás, ela até diz que a inteligência é algo bem presente na sua família. Na sua fita de audição, quando a mãe de Izzy chama por ela, é bem notável a mudança que ela tem, e isso pode significar que ela pode ser completamente diferente fora do drama total. Será que a família dela sabe sobre tudo isso? Ou será que ela enganou eles também? Nunca saberemos.
E bem, chegamos ao final do vídeo. Agora eu quero ouvir de vocês. Vocês acham que a Izzy é realmente doida ou ela só estava fingindo e enganou todos nós? Bem, deixa aí embaixo nos comentários. Eu quero saber a opinião de todos vocês. Mas por hoje ficamos por aqui. Deixe o like no vídeo caso você tenha gostado. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Eu fico por aqui. Obrigado você que ficou até o final do vídeo. E até logo, pessoal. Fui!